Olá, telespectador, estamos aqui para mais um programa Direito na TV. A nossa convidada de hoje é a advogada, presidente da Comissão da Advogada Mulher aqui de Tubarão, da nossa OAB, doutora Franciele. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Maurício. Obrigada pelo convite. O nosso assunto hoje é entender essa comissão, o serviço, que é prestado nessa comissão da advogada mulher e também, mais especificamente, falar sobre o protocolo de gênero, o julgamento sobre o protocolo de gênero. Entender o que é, quais são as circunstâncias desse tipo de julgamento, explicar para a população a preocupação que tanto o judiciário deve ter, quanto a OAB também tem, em julgamentos justos e julgamentos que considerem uma certa realidade social dos homens e especificamente das mulheres, em razão de raça, gênero, ou alguma deficiência. Então, seja muito bem-vinda, doutora Franciele. Obrigada. E eu gostaria que a senhora explicasse um pouco da sua comissão, como ela existe e qual seria aí o principal projeto que vocês têm. Então, como você falou, eu sou presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB de Tubarão. Então, nessa comissão, basicamente, a gente vai tratar dos assuntos afetos às mulheres advogadas, mas também sou envolvida com a presidente, sou vice-presidente, da comissão do projeto OAB por Elas, e também atuo na violência doméstica. Então, todas essas comissões acabam se entrelaçando nessas questões de violência de gênero, direito antidiscriminatório, que são as questões que a gente trata. Claro, se as mulheres advogadas também vierem a nós com alguma situação dessa, nós vamos atuar em prol delas, que às vezes acontece, ou até mesmo com outro colega, ou no judiciário, numa audiência, aí a gente atua em favor delas também. Uhum. Mas aí, por exemplo, a OAB defende a prerrogativa do advogado. Todos nós sabemos que na audiência, o juiz tem o dever de urbanidade, de ser, pode ser firme, mas a questão do respeito, da não hierarquia, da função e divisão da função de cada um ali dentro do processo tem que ser respeitado. E a gente tem, ou teve, é comum essa altercação, ela envolve ou pode envolver gênero? Sim. Nós tivemos recentemente, foi em Santa Catarina, com a presidência da Comissão da Mulher Advogada, eu acabo também participando da Mulher Advogada Estadual. E nós tivemos um caso recente de uma advogada que não teve as audiências, não canceladas, mas suspensas, passadas para um outro momento, remarcadas. E ela estava grávida, uma situação de gestação de risco, no final da gestação, ela não poderia ir. A audiência mesmo, ela sendo a única advogada que estava na procuração, o juiz não deferiu. Nós temos legislação específica, a gente já tem decisão nesse sentido, então a OAB agiu, em conjunto, para modificar essa decisão do judiciário, que é, querendo ou não, uma questão de gênero, tem que ter esse olhar dessa mulher que está grávida, que está numa situação de saúde delicada e que não, infelizmente, nesse caso não teve. São casos mais isolados, hoje em dia não existem tantos, mas ainda acontece. Tá. E em prol da população, advogada, vocês conseguiram agir, então, para defender essa prerrogativa Sim. dela, nesse caso específico. E para a questão da população, o que a comissão desenvolve de projeto? Hoje, o trabalho que a gente tem mais em prol do direito antidiscriminatório da mulher é a questão do projeto OAB por Elas, que é um projeto que a gente tem de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica hipossuficientes, mulheres que não podem pagar por um advogado. Então, nós temos 2 dias de atendimento na delegacia, segundas e quintas. Essas mulheres que vão procurar a DPCAM porque tem alguma situação de violência doméstica, é ofertado a elas, que existe esse trabalho, que são feitos por advogados voluntários, que se inscreveram no edital para fazer isso. E aí, nesses 2 dias, a gente as atende, as mulheres que desejarem, e damos os encaminhamentos necessários. A ideia do projeto em si é cumprir 2 dispositivos que tem na Lei Maria da Penha, que diz que a mulher tem que ter advogado desde a delegacia. Isso não... A gente vê que não, desde a delegacia não ocorre. E no judiciário, em algumas situações, sim, mas também não da forma que deveria, Toda medida protetiva, a mulher, em tese, deveria ter um advogado.
Mas aí se confunde com essa ideia de que já tem o promotor, que já está cuidando do direito da vítima. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? De tu ter um advogado que vai te acompanhar, que vai talvez brigar pelo teu direito de não ser ouvida na presença do agressor, que vai te dar um apoio. Então, tudo isso faz diferença para ela sair do ciclo da violência. E essa é a ideia desse projeto do OAB por Elas, que é encampado, na sua maioria, por algumas advogadas da nossa subseção, mas tem também alguns advogados. Quando a gente tinha o projeto ali do atendimento na Casa da Cidadania, que ficava ali bem no centro de Tubarão, a Unisul também tinha, pelo curso de Direito, que dividia com a AB, né, os atendimentos à população carente. Eu me lembro, fui professor e atuei lá, que nos casos, né, em que a gente atendia, a maior parte lá eram casos de direito de família, mais de 80% das ações eram relativas ao direito de família, e a gente percebia uma vulnerabilidade econômica das mulheres. Então, elas eram vítimas de um marido mais violento, psicologicamente e, em muitos dos casos, fisicamente, mas elas voltavam para o relacionamento. E a gente conseguia, pelo acompanhamento, que a gente tinha também acompanhamento psicológico e tinha o acompanhamento jurídico, a gente conseguia perceber que a justificativa da volta era porque a mulher não tinha uma estrutura econômica. Ou seja, ela saía do casamento e ela não tinha mais ali de imediato como sustentar esses filhos, arranjar um emprego. Aí o juiz fixava alimentos, né, para ela, para os filhos. Só que, considerando o histórico do indivíduo, né, se ele quiser sonegar, se ele quiser resistir, pedir demissão, se esconder, fazer uma série de artifícios para dificultar esse pagamento de alimentos, ele, de uma certa forma, sufoca a mulher, né, que se vê ali oprimida e, por a falta de uma resposta rápida de conseguir um emprego, se colocar, conseguir uma renda que substitua aquela renda do marido, ela acabava voltando para esse relacionamento. Então, hoje, né, isso eu fiz lá pelos idos de 2008, né? Passado tanto tempo, pela sua experiência, essa realidade ainda continua? Infelizmente, é uma situação que ainda persiste, justamente pelas questões de gênero, né? Que a sociedade espera que os gêneros, né? Se você é homem ou mulher, como que você vai performar no dia a dia? Então, ainda a gente vê muitas mulheres que acabam ou trabalhando, ganhando menos, ou não trabalhando, e dependendo financeiramente, né, desse agressor, desse autor de violência. Ou estudaram menos, ou pararam de estudar. As questões que a gente trata lá na delegacia, eu acho que talvez até muitas pessoas não tenham a noção, né? Como a gente mora num estado um pouco mais desenvolvido intelectualmente, o IDH maior, de que tem pessoas muito vulneráveis, né? Pessoas, às vezes, que a gente atende, que elas pedem para a gente mandar áudio no WhatsApp porque elas não sabem ler. Então, elas precisam só ouvir, né, o que tu tá perguntando ou pedindo. Então, a gente pega situações muito complexas nessa situação da vulnerabilidade financeira e ela é real, ela ainda persiste. E acredito que a gente só vai conseguir modificar ela tentando desconstruir esses estereótipos de que a mulher fica em casa ou cuida dos filhos, mas também incentivando elas a trabalhar. A gente faz isso também, né? Incentiva elas. Tem uma rede de apoio, a gente só uma ponta dela, que é a questão da assistência judiciária. Mas tem o CREAS, que também atende, o CRAS. Então, a gente tá lá para dar informação também, fala para elas, olha, tu pode procurar aqui, ali, talvez um aluguel social, dependendo da situação. E aí o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero traz essa situação também, né? Do juiz observar essa mulher que às vezes está na situação de vulnerabilidade e talvez dar o despacho mais rápido, determinar o alimento de uma forma mais rápida, já mandar o oficial INSS, vai que ele está trabalhando, né, de forma de carteira assinada, daí já desconta em folha. Então, ter esse olhar dessa vulnerabilidade que essa família está passando. Tem alguns encaminhamentos que a gente pode fazer. Isso é interessante porque a gente tem, no lado ali da jurisprudência em relação aos alimentos, a gente
a gente saiu daquela fase em que a gente só pedia os alimentos, né? E o juiz dava. Especialmente agora aqui falando para o cônjuge. Sim. Para o cônjuge. Tá, E se a gente colocasse essa questão na questão do cônjuge, o que era o comum numa sociedade, num modelo de sociedade do passado, né? Que era, a gente tinha o homem como o provedor e a mulher que abdicava da sua carreira e ficava em casa cuidando dos filhos. Ok, nesse cenário, então, a mulher, né, o homem saía por algum motivo, havia uma separação, e essa mulher, como dependente econômica desse homem, ganhava os alimentos, né, pedia para ela e para os filhos. O homem, em regra, era também culpado pelo rompimento da relação, pagava esses alimentos. A sociedade vai se transformando, inegavelmente a mulher vai ganhando mais independência, mais conhecimento, né? E a gente, eu já escutei, né, de desembargadores durante um julgamento de alimentos dizendo o seguinte: olha, a gente não pode julgar mais como julgava no século passado. Sim. Então, existiu ou está existindo, né, um direcionamento para ter uma atenção maior em relação aos alimentos da mulher, do cônjuge. Né? A gente fala mulher não porque o que a gente fale para a mulher não vale para o homem, mas o modelo de pedir alimentos, o homem pode pedir alimentos para a mulher também. Sim, pode. Né? Se for um homem que temporariamente tiver impossibilidade de trabalhar, se a mecânica do casamento, a mulher era a provedora e o homem era dependente econômico, há a possibilidade de se pedir. Só que o que a gente tem hoje é muito firme a ideia de que casamento, até por um voto da ministra Nancy Andrighi, o casamento não é previdência, casamento não é loteria e casamento não é uma relação de parasitismo, onde Sim. um cônjuge ficará, uma vez que finda o casamento, vivendo às custas do trabalho do outro. Então, nessa perspectiva, a gente teve e tem uma dificuldade maior de conseguir alimentos para cônjuge, especificamente para mulher, porque é mais difícil o homem solicitar alimentos. Porque qual é o padrão? O padrão é de que se a pessoa pode trabalhar, isso de uma relação de casamento, obviamente. Se a pessoa, depois do divórcio, pode trabalhar, ela vai trabalhar. E ela vai pedir alimento somente em casos excepcionais. E ela vai trabalhar, inclusive, para o que ela se preparou para trabalhar. Porque, né, tu tem um cônjuge que ganha 10 mil, tu ganha 1.000. Separou, eu tive a queda do padrão de vida, que Sim. é o tal dos alimentos compensatórios, Exato. Né? Esses alimentos compensatórios, pela quebra do padrão, eles são extremamente discutíveis. Não é todo mundo que dá, não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que concorda, porque Até naturalmente... mesmo quando tem filhos, né? E naturalmente, né, quando tu tens um divórcio, vai haver uma quebra do padrão de vida. Tu estava trabalhando em 2, tu tinha 10. Agora tu trabalha em 1, tu vai ter 4, tu vai ter 5, tu vai Sim. ter 2. Considerando isso, né, como é que a gente vai lidar com essa ida da jurisprudência num rumo de cada vez dar mais independência, dizendo, olha, separou, findou o casamento, se tem condições de trabalhar, ir para o mercado de trabalho, se trabalha, né, e esses alimentos se tornando cada vez mais raros, ou o nível de atenção e cuidado para se deferir esses alimentos está cada vez maior, dentro desse protocolo de julgamento com base no gênero. Dentro do protocolo, eu acho que o que o juiz, acredito, né, o que o juiz vai observar mais é essa situação de como que foi a relação, né, se ela conseguia trabalhar, se ela não conseguia, como que findou, os filhos que tem. Nós atendemos também lá muitas mulheres que às vezes não trabalham porque tem criança com alguma situação de saúde, que ela não consegue trabalhar, porque às vezes tem 3 crianças, né, eu tenho... Né, pessoalmente, um caso que eu peguei, ela tem 3 filhos, desde 2 são autistas, com nível de suporte entre 3 e 4. E aí ela ganha LOAS, então realmente ela não vai conseguir trabalhar. Então daí tem que ter esse olhar. Bom, então aqui em que pese, né, ganha esses LOAS, aí
né? Não dá nem para a criança fazer as terapias, toda. Imagina, quem tem, né, alguma Sim. situação dessa sabe que isso é tudo muito caro. Existe o público, mas também demora, tem uma demanda alta. Então, nessa situação, ele vai ter que observar isso. Então, talvez fosse uma situação de arbitrar ali também uma pensão para essa mulher. Mas isso, claro, vai do entendimento do juiz, porque não existe uma lei que obrigue ele a... Né, diz, claro, que o cônjuge pode ao pedir alimentos para o outro. Mas esse é o caso. Eu acho que tu... Mas é a termo. Tu foi né? muito feliz no teu exemplo. Tu foi muito feliz de como identificar, né, esse julgamento. Porque, na realidade, né, é um caso em que eu já vi também o juiz fixar alimentos para a esposa, considerando a realidade de que ela estava com uma criança, né, que precisava de tratamento médico e que o empuxo do tratamento dos filhos ou a condição ali da família naturalmente impedia ela de trabalhar. Né? Então é o tipo de exemplo que eu acho que é interessante para quem está nos assistindo entender, né, que é uma situação em que se a gente consegue divisar bem, né, que se a mãe assumiu aquele papel ali, ela vai precisar de uma certa proteção financeira que vem por intermédio desse pedido de alimentos. Porque justamente o protocolo, né, com perspectiva, o protocolo vai ser, o juiz tem que ter um olhar de gênero. Então, tem todas essas questões que permeiam a sociedade, às vezes, que causam essa assimetria, essa desigualdade de gênero, que se a gente partir do que somos todos iguais, a decisão judicial não vai ser justa. Porque nós não somos todos iguais, né? A gente não parte do mesmo caminho. Dependendo da situação. Por exemplo, essa mulher com essas crianças, ela não está na mesma situação do ex-marido, que pode sair, trabalhar, estudar, porque ela está com as 3 crianças. Então, ela está num pé de desigualdade, que é isso que o protocolo pede, para o juiz ter esse olhar do gênero, culturalmente, a mulher que cuida, e na hora de aplicar se ele vai dar ou não a pensão alimentícia, se ele vai majorar ou não a pensão para as crianças. Sempre lembrando que se for o homem nessa condição, a mulher saiu, foi trabalhar e o homem assumir o tratamento das crianças, tudo isso se inverte. Sim. E não é comum, mas não é raro, não é impossível. A gente já viu acontecer também. Né? Quem advoga nessa área sabe que, às vezes, o homem é mais raro, mas o homem pega. Mas é raro, né? Porque a mulher, a gente sabe que biologicamente, fisicamente, psicologicamente, ela está muito mais talhada, muito mais muito culturalmente, em todos os sentidos, a mulher está mais disposta a fazer sacrifícios em relação aos filhos, né? É que culturalmente a sociedade que a gente está hoje, né, foi desenvolvida para isso, para essa situação. Então a mulher cuida e o homem sai para trabalhar. E aí a mulher dá também esse suporte para esse homem que sai para trabalhar, né? Porque ela vai fazer o alimento dele, vai cuidar das questões da casa, da administração da casa, que dá muito trabalho, né? Que é esse trabalho invisível e não remunerado, né? Que normalmente é feito pela mulher, porque a sociedade, há anos atrás, foi se desenvolvendo e se organizando dessa forma. Até no momento que nós mulheres não tínhamos muito uma fala, né? Mas lidar com isso. É interessante, a gente... a idade me permite já dizer... a idade já me permite dizer que, né, eu sou do tempo, a primeira ação, eu advogo, vai fazer agora, fez já 29 anos, né? Então, a primeira ação que eu me formei, peguei minha carteirinha, sentei no escritório, a primeira ação que eu advoguei foi uma indenização por serviços domésticos prestados. Ah, que interessante. Né? Depois, quando eu comecei a advogar, já não tinha mais. Não. A senhora já nunca vi uma. Já é uma senhora nova, né? Eu já sou um senhor mais velho. Então, essa ação eu peguei. A defesa dessa ação foi justamente de que ela não tinha mais espaço, porque a gente já estava no momento posterior à Constituição de 88. Então, aquela indenização ali não foi reconhecida. Começou em Minas Gerais, essa jurisprudência. O Tribunal de Minas começou a dar a chamada indenização por serviços domésticos prestados. E dava essa indenização justamente por quê? Porque a mulher não tinha acesso ao patrimônio. Ela não tinha. Não se tinha, no caso quando não era casada, não havia uma proteção
para a união estável? Sim. Hoje nós temos. Então, com o advento da Constituição, que reconheceu também as uniões entre duas pessoas livres, hoje que a gente conhece como união estável, a mulher passou a ter acesso ao patrimônio. E aí, a partir do momento que passou a ter acesso ao patrimônio, que pode, por via contrato, definir, né, se, ou tem um regime de bens análogo à comunhão parcial de bens, que é análogo, que eu quero dizer, é um regime que a gente usa, né? Pode usar como se fosse, né? A gente aplica as mesmas regras. Então, a questão é que desapareceu o fundamento, mas se nota então, né, que esse serviço um dia pelo menos já foi visível, né? E que ele teria sido compensado com a participação no patrimônio. E hoje, qual é a situação deste serviço? Dos cuidados invisíveis? Então, nós temos uma tese despontando há acho que não tanto tempo ainda, né? Se a gente for procurar na jurisprudência, vai achar alguma coisa já na STJ. Em alguns tribunais de justiça do Paraná, eu achei que estava estudando, né? Porque eu pretendo usá-la. Do Paraná tem uma jurisprudência bem interessante falando desse cuidado invisível da mulher, né? Do trabalho de cuidado invisível, principalmente feito pela mulher, e que deve ser também, de certa forma, usado como base de cálculo, ou na pensão alimentícia das crianças, porque ela vai cuidar mais dessas crianças, ela vai passar mais tempo com elas, ou quando ela pede, né, pensão para ela mesma, e com essa visão do protocolo, do julgamento do protocolo, né, com perspectiva de gênero. Aí a tese está nesse sentido, para usar o protocolo, que isso seria uma visão, né, de gênero, admitir que aquele trabalho que não está sendo visto e nem remunerado, ele tem que ser valorado. Sabe que agora me surgiu uma ideia aqui. A gente precisa enxergar alguns problemas nas sociais e a gente precisaria de dados para isso, né? Dados confiáveis. A OAB podia fazer um projeto estadual e de se associar às universidades para fazer o levantamento desses dados, né? Botar os alunos a fazer pesquisa para a gente, nas delegacias, nos fóruns, né? Para que a gente pudesse aí enxergar. Acho que é alguma coisa que a gente pode trabalhar assim. Porque, assim, muito se fala, mas às vezes vem dados mais genéricos, vem dados que são levantados por um outro tipo de controle, que não essa visão de qual é a situação, por exemplo, de Santa Catarina em relação a essa vulnerabilidade, né? Onde ela está, onde ela mora, quem ela é, qual o tamanho dela, qual a cor dela, né? Em que cidades ou locais ela estaria mais, né? Tem que ser uma pesquisa mais interessante, pontual. Né? Por isso que esse contato entre a OAB e universidade, que a OAB tem esse talento, né? Esse objetivo, é sempre algo bem interessante. Doutora Franciele, infelizmente, né, nosso tempo está acabando. A senhora quer deixar alguma mensagem final aí para os nossos telespectadores? Agradecer mais uma vez, né, Maurício, pela oportunidade. Dizer a todos, né, que a OAB tem essa função social também, tem esse braço social. Então, às vezes, se a pessoa tem alguma dúvida, a OAB está com as portas abertas, né? A nossa sede administrativa ela é próxima do fórum. Esse trabalho que a gente está fazendo na delegacia, a gente também faz 1 ano que a gente está trabalhando efetivamente, 1 ano e meio. Então, nem todo mundo tem ainda, sabe, né, que ele existe. Então, se puder fomentar, né, contar para as pessoas, olha, lá na delegacia tem advogados que atendem gratuitamente mulheres que estão em situação de violência doméstica, né, que são vulneráveis, que não podem pagar por um advogado. E a gente estamos fazendo a nossa parte, né, de grãozinho em grãozinho na luta especificamente, né, da violência de gênero, da violência doméstica, mas temos outras, claro, muitas outras situações a serem tratadas. E agradeço por poder falar um pouco sobre o projeto. Quem agradece também sou eu, né, pela oportunidade que vocês trazem aqui de a gente informar a população, e também deixo aqui registrado os meus parabéns aí pela iniciativa da OAB, esse suporte tão importante aí para as mulheres. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Muito obrigado aí pela sua audiência.